Olá a todos, eu sou Felipe Matos dos Santos, sou contador, especialista em contabilidade pública, faço parte do quadro de funcionários da empresa Econtap, uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado, e hoje estamos aqui para apresentarmos a audiência pública referente ao município de Ibirataia, correspondente ao terceiro quadrimestre, certo? Vamos seguir aqui com a nossa apresentação. O objetivo aqui é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais correspondentes ao, à Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? Então vamos lá. Os temas que iremos tratar são receita e despesa, receita corrente líquida, despesa com pessoal, duodécimo, despesa com saúde, despesa com Fundeb, despesa com educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. Tratando primeiro das despesas, nós podemos ver aqui que nas colunas nós temos valor orçado, que é justamente o valor que vem da Lei Orçamentária Anual, que é uma lei elaborada em um exercício, ou seja, normalmente no exercício anterior, exercício 2023 aqui no caso, para ser executada no exercício seguinte, ou seja, ser executada no exercício 2024. E nós temos aqui o executado. Trazemos nessa coluna aqui as despesas que foram liquidadas, ou seja, despesas que tiveram o fato gerador ocorrido no momento aí no exercício, ou seja, até dezembro de 2024, as despesas que tiveram fato gerador, sejam os credores que emitiram a nota fiscal, seja um material que foi entregue, seja uma folha de pagamento que foi gerada, essas despesas elas vão fazer parte desse quadro aqui. E, por último, o percentual de realização, comparando o orçado e o liquidado. Por linha, nós temos aqui segregados por despesas correntes, que são despesas para manutenção da máquina pública, despesa de capital, que são despesas que aumentam o patrimônio líquido do município, seja aumentando de fato o patrimônio ou diminuindo um passivo, como exemplo, a amortização da dívida. Se nós estamos diminuindo uma dívida do município, consequentemente o patrimônio líquido aumenta, certo? Então aqui nós temos aqui para despesas correntes orçado R$ 110.974.791,11. Já o liquidado, R$ 97.171.006,27. Já para as despesas de capital, R$ 14.825.208,89, valor orçado, enquanto que o liquidado, o executado, R$ 13.460.540,68. Temos também aqui no quadro a reserva de contingência. É um saldo orçamentário que nos últimos 90 dias do exercício pode ser suplementado e ser utilizado nas outras dotações, seja despesas correntes ou despesas de capital. Então, como podemos ver, o município de Ibirataia teve orçado para a despesa 126 milhões, enquanto que executado, ou seja, o valor liquidado, 110.113.054,01. Receitas. Como podemos ver, nós temos aqui projetado, que é também o valor que vem informado lá na LOA, na Lei Orçamentária Anual, e o valor ele é idêntico da despesa. Então, nós temos aqui um total de 126 milhões, enquanto que o realizado é o de fato arrecadado pelo município. Nós temos aqui, então, para o exercício 2024, o montante de R$ 107.522.926,39. Subdividido aqui também, igual às despesas, entre receitas correntes e receitas de capital. Lembrando que as receitas de capital elas serão destinadas somente a despesas de capital, enquanto que a receita corrente ela pode ser destinada
não a sua totalidade, mas tem receitas, como as de recurso próprio mesmo, que elas podem ser destinadas tanto para despesa corrente como para despesa de capital. Aí vai depender de como o gestor vai querer aplicar esse recurso. E temos aqui a informação também da dedução para a formação do Fundeb. Essa dedução aqui corresponde a 20% de alguns repasses, como FPM, ITR, ICMS, PVA, né, que eles são deduzidos para formar o Fundeb. Então, as receitas vêm para o município já de forma líquida, ou seja, abatendo esse valor. Aí nós temos aqui uma análise vertical da arrecadação do município no exercício de 2024. Como podemos ver, o total foi 107.522.926,39 reais. Para que a gente traz esse quadro? Que é para demonstrar aqui para o município que, se ele fosse depender somente do valor arrecadado pelo próprio município, ele não teria condição. Por que não teria condição? Porque a única forma de arrecadação que o município tem, que é feita no próprio município, ou seja, são os contribuintes que fazem essa arrecadação, são as receitas tributárias, primeira linha, o que corresponde a somente 4,92% do total arrecadado. Aí podemos ver também que o município ele é totalmente refém do repasse do FPM que é feito pela União. Mas não é o caso somente de Birataia. Diversos municípios da Bahia passam por essa situação. É o FPM que sustenta o município, vamos assim dizer. E nós temos aqui também outros repasses importantes. E por que eu estou falando isso? É, Olha os outros repasses importantes. Fundeb, 28,43%. Transferências do SUS, 14,12%. FNDE, né, Educação, recurso vinculado, 2,70%. Temos aqui também royalties, 7,47%. Para que eu estou informando esses repasses? Para demonstrar para vocês que o município ele não tem somente a arrecadação de recursos próprios, ele tem também a arrecadação de recursos vinculados. O que são esses recursos vinculados? São recursos que vêm com uma destinação própria, já vem uma destinação certa para eles, ou seja, Fundeb só pode ser gasto na educação. Recursos de transferências para a saúde, que são vinculados ao SUS, só pode ser destinado à saúde. FNDE tem que ser destinado à educação. E royalties tem as suas aplicações também. Então, esses recursos eles já vêm meio que amarrado à sua aplicação, certo? Então, esse quadro de análise vertical ele serve para isso. Aí vamos lá, um dos primeiros parâmetros aqui que vamos estar acompanhando nessa apresentação. Aqui é a receita corrente líquida. A receita corrente líquida serve como indicador para o acompanhamento de dois índices. Quais são eles? O índice de endividamento e o índice de despesa com pessoal. Antes era um valor somente, ou seja, como era o cálculo da receita corrente líquida, receita corrente menos a dedução para a formação do Fundeb. Pronto, fechou o valor da receita corrente, da receita corrente líquida. Como é isso? O mês ao qual estamos calculando, mais os 11 meses anteriores. Nesse caso, seria o exercício 2024 todo, já que nós estamos com as informações de dezembro, certo? Só que com a modificação que ocorreu, nós abatemos alguns repasses, ou seja, nós abatemos as emendas individuais e a partir desse momento nós temos o limite de endividamento. E depois disso nós abatemos as emendas de bancada e também os repasses para os agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde. Fazendo isso, nós temos o limite, a receita corrente líquida que serve como parâmetro para o acompanhamento da despesa com pessoal. Como podemos ver, para endividamento, 100.583.092,18 e para despesa com pessoal, 98.600.644,18. Primeiro índice a ser acompanhado, despesa com pessoal. A despesa com pessoal
ela é uma obrigação que está especificada na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 19. Ela informa que o município ele não pode ultrapassar 60% da sua receita corrente líquida. Agora, como é esse 60%? O cálculo é feito das informações consolidadas do município? Não. O Poder Executivo ele não pode ultrapassar 54% e o Poder Legislativo não pode ultrapassar 6% da receita corrente líquida. E o acompanhamento é feito de forma segregada. O Poder Executivo tem o seu cálculo e o Poder Legislativo tem o seu também. Acompanhando aqui a despesa com pessoal no exercício de 2024, podemos ver que o município de Birataia ficou abaixo do máximo permitido, que é 54%, ficando com 43,25%. Duodécimo. Duodécimo é justamente a forma de arrecadação que o Poder Legislativo tem. Ou seja, é o repasse feito pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo. Enquanto o município, o Poder Executivo, no caso, tem os repasses feitos e feitos pela União, pelo Estado e também a sua arrecadação própria, o Poder Legislativo ele só tem como forma de arrecadação o repasse que é feito do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Como podemos ver, tem lá na Constituição, no artigo 29A, que o total das despesas do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais. 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. Então, nesse caso aqui, que é o caso de Birataia, 7% do que foi arrecadado de recurso próprio no exercício anterior, ele vai ser repassado no exercício seguinte na forma de duodécimo. Ou seja, o cálculo do duodécimo ele tem como base a arrecadação do exercício anterior para que nesse exercício seja feito o repasse. Aí, como podemos ver, arrecadado em 2023 foi um montante de 42 milhões 257.547,04. Então, o Poder Executivo deveria passar no exercício de 2024 o montante de 2.958.028,29. Como podemos ver, foi repassado até o mês de dezembro de 2024 o montante de 2.958.028,29, correspondendo a 100% do exigido. Despesas com saúde. Nós sabemos que os municípios devem aplicar no mínimo 15% da sua arrecadação de recurso próprio na área de saúde, ou seja, com ações de saúde. Como podemos ver, foi arrecadado no exercício 2024, na forma de recurso próprio, 48.544.453,16. 15% disso corresponde a 7.281.667,97. O município aplicou, então, um percentual superior ao mínimo exigido, que é de 15%, aplicando 16,40%. Despesas com Fundeb. Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. É um fundo criado para juntar recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento e uma nova distribuição dos investimentos na educação. A nova lei do Fundeb, né, 14.276, de 27 de dezembro de 2021, ela traz que pelo menos 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º desta lei será destinado ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Então, podemos ver que o percentual que anteriormente era 60 passou a ser 70 e que deixou de ser somente para os profissionais do magistério para ser todos os profissionais da rede de ensino que estejam em efetivo exercício de suas funções. Como podemos ver, no exercício 2024,
teve uma arrecadação de recursos do Fundeb no montante de 30.701.216,86 reais, onde o município deveria aplicar no mínimo 21.314.214,50 reais, e o município aplicou percentual de 84,83%, o que corresponde ao montante de 25.828.774,59 reais. Despesas com educação. MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Os municípios possuem um grande desafio todos os anos. Precisam gastar com responsabilidade no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e outras transferências constitucionais e legais. Nós vimos que para a saúde é 15% do total arrecadado de recurso próprio no exercício. O que for arrecadado no exercício deverá ser destinado 15% para a saúde, enquanto que para a educação esse percentual é maior, ele é de 25%. Como podemos ver, o município ele teve de arrecadação de recurso próprio em 2024 51.929.657,44 reais, onde ele deveria destinar no mínimo 12.982.414,36 reais. Foi aplicado no exercício de 2024 o montante de 13.524.834,98 reais, o que corresponde ao percentual de 26,04%. Vamos lá ao resultado primário. O que é o resultado primário? O resultado primário, ele nada mais é do que a receita menos a despesa. Sendo que tanto da receita quanto da despesa nós vamos tirar o que corresponde a juros, certo? Então, se a partir do momento que fizermos receita menos despesa, o valor for positivo, teremos um superávit primário. Se o valor for negativo, teremos um déficit primário. Como podemos ver aqui nos quadros, superávit, se o valor for positivo, déficit, se o valor for negativo. Fazendo o acompanhamento, podemos ver que o município ele teve uma arrecadação de receita primária corrente no montante de R$ 101.686.259,20. Teve receita primária de capital R$ 5.039.831,02, tendo então um montante de receitas fiscais de R$ 106.726.090,22. Aí, correspondente às despesas, nós temos despesas primárias correntes, R$ 97.122.012,33. Despesas primárias de capital, R$ 12.991.041,68. A amortização da dívida, que é justamente o pagamento das parcelas correspondente à dívida do município, R$ 5.393.796,43. E temos aqui de pagamento de restos a pagar, processado R$ 1.150.306,43, não processado R$ 158.041,41, formando então aqui um total de despesas fiscais, que é justamente a soma das despesas primárias correntes mais as despesas primárias de capital, abatendo a amortização da dívida e somando o pagamento dos restos a pagar. Nós temos um montante de R$ 105.869.722,42. Então, temos aqui um superávit primário de R$ 856.367,80. Dívida. Dívida consolidada. Essa informação está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 29. Ela diz que a dívida nada mais é
do que toda obrigação que for assumida através de leis, contratos e convênio, ou até mesmo de operações de crédito, que tenha o seu prazo de amortização superior a 12 meses. Ou seja, se você fez um parcelamento de algo que você deve e esse parcelamento ultrapassa 12 meses, ele é caracterizado como uma dívida. E o acompanhamento da dívida consolidada líquida, ele é feito como? É a sua dívida consolidada bruta, menos o que você tem de disponibilidade financeira, somado ao que você tem de restos a pagar. Então aí você tem sua dívida consolidada líquida. E por que nós trazemos aqui nesse quadro o exercício anterior, ou seja, o exercício 2023, e 23, e o período o qual a gente está avaliando? Porque isso aqui vai servir como parâmetro para o resultado nominal, certo? Então nós podemos ver aqui que a dívida ela saiu de 66.146.313 reais e 40 centavos em 2023 para 60.752.516 reais e 97 centavos em 2024, abatendo as disponibilidades nos dois períodos e somando o saldo que tem de restos a pagar, nós podemos ver que a dívida consolidada líquida ela saiu de 60.881.284 reais e 23 centavos em 2023 para 57.908.222 reais e 28 centavos em 2024. Como eu falei anteriormente, estava sendo demonstrado 2023 e o período ao qual estávamos avaliando, porque o resultado nominal é justamente essa diferença entre as dívidas consolidadas líquidas. Sendo que, se o valor for positivo, temos um superávit nominal. Se for negativo, um déficit nominal. Como podemos ver, o quadro aqui ele traz não somente o resultado nominal, mas ele já aproveita para trazer o índice de endividamento. Por que ele já traz o índice de endividamento? Porque esse índice também leva em consideração a dívida consolidada líquida. Vamos lá. As informações da dívida consolidada líquida já foram faladas no quadro anterior, fazendo a diferença entre elas, né, 2023 menos 2024, podemos ver que o município teve um superávit nominal de 2.173.061,95 reais, enquanto o seu índice de endividamento, que é justamente a dívida consolidada líquida, sendo comparada com a receita corrente líquida, nós podemos ver que o município saiu de 75,84% em 2023 para 57,57% em 2024. Todas as informações que eu falei aqui estão lá no portal do município. Tem também todas essas informações nas prestações de contas mensais entregues ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, né? Que é através do ETCM Consulta Pública, certo? Como eu falei no início, eu sou Felipe Matos, sou assessor contábil. Está aqui meu telefone e meu e-mail. E vamos dar aqui por encerrado essa apresentação.